1 Samuel 28, da base para o Espiritismo. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Santana e estou aqui mais uma vez para estudarmos a Bíblia Sagrada junto, tá certo? Quero convidar você, meu amigo, minha amiga, que ainda não se inscreveu no nosso canal Sola Escritura, se inscreva em nosso canal, não deixe de inscrever-se aí, tá certo? Compartilhe os vídeos no Facebook, WhatsApp, nas redes sociais que você estiver presente. Bom, hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre 1 Samuel capítulo 28. Aqui nós temos a narrativa, né? Nós encontramos a narrativa, a história, né? De Saul consultando, né? A médium de Endor, né? E Saul aí vai consultar uma médium. Muitas pessoas têm usado este relato para dizer que de alguma forma a Bíblia apoia o Espiritismo, que a Bíblia apoia o Espiritismo, que a Bíblia apoia a prática de consulta com os mortos. Inclusive existem Bíblias de estudos evangélicas que apoiam esse tipo de pensamento. Por exemplo, se você pegar a Bíblia Plenitude, que é uma Bíblia calvinista, se eu não estou enganado, a Bíblia Plenitude, se você olhar no comentário as notas de rodapé da Bíblia Plenitude, ela vai falar que aqui foi Samuel que apareceu para Saul mesmo. Teria sido Samuel que apareceu para Saul. Mas bem, vamos avaliar um pouquinho esse relato aqui e vamos, para nós chegarmos a algumas conclusões, nós vemos se de fato a Bíblia Sagrada está dando base para nós afirmarmos que é possível a prática de comunicação com os mortos, se a Bíblia permite a prática de comunicação com os mortos, se o cristão pode acreditar nisso e se a Bíblia dá base para o Espiritismo, tá certo? Quero dizer também aqui que eu respeito todas as pessoas, respeito as crenças, as mais diversas crenças. Agora, uma vez que nós aceitamos a Bíblia Sagrada como nosso manual de regra de fé e prática, nós devemos ter as nossas crenças embasadas nela. Se uma crença não está embasada na Bíblia Sagrada, ela não pode ser verdadeira, correto? E aí, para uma crença estar embasada na Bíblia, para uma crença ser verdadeira, ela precisa estar embasada na Bíblia, e nós vamos a um princípio hermenêutico muito simples, que é sola escritura. Somente a Bíblia interpreta ela mesma, ok? E para nós começarmos aí falando deste relato, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 10. No livro de 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, tá certo? O livro de 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, assim: Assim morreu Saul, por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara a necromante. Então você veja bem, diz a Bíblia, né? 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, que um dos motivos de Saul ter morrido era ele desrespeitou o Senhor, enfim, ele pecou contra o Senhor, mas também ter consultado a necromante. Então nós vejamos bem aqui que nós já começamos a ver que a prática de Saul não foi apoiada por Deus. A prática de Saul de consultar uma necromante não foi apoiada por Deus, e Deus nunca apoiou isso na Bíblia. Por isso, esse é um dos motivos que nós não podemos crer que aqui quem aparece é Samuel, tá certo? Eu já vou mostrar mais outros textos que nós não podemos crer que aqui foi Samuel que apareceu, e também que a Bíblia está apoiando a prática espírita de comunicação com os mortos. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18. Pode abrir a sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 18, livro de Devarim, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 12. Diz assim: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar o seu filho pelo fogo ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos,
pois todo o que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lançará diante de ti. Então Deus fala muito claramente que a prática de comunicação com os mortos aqui, né, o livro de Deuteronômio, Moisés escreveu, diz que abominação ao Senhor, o Senhor abomina a prática de comunicação com os mortos, e nós já vamos saber por que essa prática é abominável ao Senhor. Então o Senhor nunca permitiu isso e o Senhor nunca aprovou isso. Levítico capítulo 20, né? Levítico capítulo 19, verso 31. Vamos ler Levítico 19, 31 e depois o capítulo 20. Levítico, ainda dentro da Torá, Levítico 19, 31 diz assim: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procurareis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor. Então Deus disse para não procurar esse povo, para não ser contaminado por eles. Levítico 19, 20, verso 6 diz assim: quando alguém se vier para os quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu vos farei eu me voltarei contra eles e eliminarei do meio do meu povo. Então a gente vê que existe uma repreensão muito forte do Senhor nosso Deus contra essa prática de consultar adivinhos, consultar necromantes, adivinhadores, feiticeiros e todas essas pessoas que fazem esse tipo de prática. Eu queria convidar você a ir a Números comigo, capítulo 25, ainda dentro aqui da Torá, Números capítulo 25, o verso 1 a 3, aqui nós vamos encontrar o relato onde o povo de Deus, em certo momento, ele vai ali se prostituir, vai se envolver lá, né, em Baal Peor, né, com a idolatria, com o erro ali e tudo mais. Ele vai dizer assim, o verso 1 ao verso 3 assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas, juntando-se a Israel a Baal Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então aqui é interessante, vai aparecer que em certo momento ali o povo vai se prostituir, vai se envolver com ali Finéias, né, e eles vão se envolver, inclusive Finéias vai matar, né, uma mulher ali e tudo mais, e um homem ali de dentro de Israel que estava envolvido nessa prostituição, nesses erros idolátricos e nessas práticas errôneas aonde o Senhor abomina. Mas por que isso é interessante? Porque o salmista vai fazer um comentário a respeito desse momento aqui, diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles, o Senhor reprovou aquilo, e o Senhor, e aí enfim, teve vários resultados da reprovação do Senhor aqui, que você pode ler o capítulo 25. Mas interessante, eu vou direto ao ponto, o Senhor se irou contra eles, não gostou do que eles fizeram. E o salmista, no capítulo 106 do Salmo, verso 28, vai fazer um comentário sobre o que aconteceu aqui. Tá certo? Salmo 106, versículo 28, o salmista diz assim: também se juntaram a Baal Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Olha, ele diz que aqui quando eles se juntaram em Baal Peor, diz que eles comeram o sacrifício dos ídolos mortos. Muitos estudiosos têm chegado à conclusão de que esses ídolos mortos aqui, ou seja, os gentios, né, segundo a cultura gentílica, a cultura pagã, eles cultuavam a pessoas mortas, ou seja, os deuses dele haviam sido pessoas que morreram e tudo mais, e eles cultuavam a esses ídolos com sacrifícios, eles cultuavam a esses mortos, então eles cultuavam aos mortos. Por isso, um dos motivos que a ira do Senhor se acendeu contra eles. E olha só o que o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento. 1 Coríntios, no capítulo 10, o apóstolo Paulo vai fazer um comentário bem interessante sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 20, o apóstolo Paulo diz o seguinte. 1 Coríntios 10, 20, Paulo diz assim: antes digo
que as coisas sacrificadas, né, ele vai dizer, antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associado aos demônios. Então veja bem, Paulo vai falar aqui da prática gentílica de sacrificar alimento, de sacrificar animais, de sacrificar até mesmo pessoas. Nós vamos ver que Manassés, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 21, versículo 6, Manassés chega a sacrificar o seu próprio filho aos ídolos. Então eles tinham a prática de sacrificar crianças e sacrificar animais, enfim, eles faziam diversas ofertas. Mas essas ofertas eram feitas a quem? A demônios. Então essa prática de cultuar os mortos, na verdade, era uma prática de cultuar demônios. Por que uma prática de cultuar demônios? Você vai entender quando você lê o livro de Jó, no capítulo 7, o versículo 9 e o versículo 10, falando das pessoas que morrem, ele diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais torna a subir, nunca mais torna a sua casa e nem o lugar em que habita, ou jamais conhecerá. Ou seja, o que acontece? O texto aqui é muito claro em dizer que uma pessoa que morre jamais torna a subir, ela não torna a subir. Ou seja, se a pessoa não torna a subir, quem são essas pessoas que aparecem nos centros aonde as pessoas vão consultar os mortos? A quem era oferecido aqueles ídolos? A demônios. Por isso que o apóstolo Paulo diz que eles cultuavam a demônios, porque a pessoa que morre, ela está na sepultura sem consciência, segundo Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Por exemplo, Salmo 6, verso 5 diz que aqueles que morrem não têm consciência, ou seja, não têm recordação. Isaías capítulo 38, versículo 18 e 19, vai falar muito claramente: somente os vivos louvam a Deus. Então, existe a Torá, a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles são muito claros em dizer que o homem, quando ele morre, ele vai para a sepultura, e na sepultura ele fica. Ali ele fica, não existe uma alma que sai do corpo e fica vagando, até porque Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz que o homem, quando foi criado, passou a ser alma vivente e não a ter uma alma vivente. Então o homem não tem uma alma. Por isso que a palavra nefesh do hebraico para alma, ela significa vida, indivíduo, ora caráter, personalidade em alguns momentos, mas em nenhum momento significa algo imaterial que sai do corpo. A palavra espírito, por exemplo, que vai aparecer diversas vezes, a palavra ruá do hebraico significa vento, fôlego, e em grego pneuma. Pneuma você já vai lembrar de pneumático, pulmão, pneumonia, ou seja, algo relacionado sempre a vento, a respiração. Então, tanto a palavra nefesh no hebraico, como a palavra ruá, a nefesh, alma, que geralmente é traduzido por alma, mas significa uma pessoa, vida, um indivíduo, ou em alguns momentos caráter, e alguns outros detalhes, mas nunca algo que sai do corpo imaterial, porque a Bíblia ela não dá margem para esse tipo de coisa. E a palavra ruá vai significar vento, fôlego, entende? Então o que acontece? As pessoas creem em algo que sai do corpo, mas isso não existe segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, o que acontece? Eclesiastes 12, versículo 7 diz que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus. O espírito ali, o ruá, o fôlego de vida volta para Deus. Então, segundo a Bíblia, o que acontece? O homem morreu, ele vai para a sepultura e fica sem consciência. E o ruá, o fôlego, volta para Deus. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre o estado do homem na morte. Mas a questão é essa: o homem vai para a sepultura, o fôlego volta para Deus e ele não torna a subir. Então, o que aparece para essas pessoas quando elas estão ali se comunicando? São anjos caídos. Por exemplo, Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, que Satanás se transforma até mesmo em anjo de luz. Satanás se transforma até mesmo em anjo de luz. Então veja, a Bíblia é muito clara em dizer que o homem não deve se envolver com esse tipo de coisa, porque ele é abominação ao Senhor. Porque quem entra em contato com essas coisas, segundo a Bíblia Sagrada, está entrando em contato com demônios, com anjos caídos. Anjos que conheceram a vida e o histórico das pessoas que faleceram e que agora vão personificá-las. Veja bem, Satanás se disfarçou em anjo de luz, no Evangelho de Mateus capítulo 4, para enganar o próprio Cristo. Quem dirá a nós? Não é verdade?
E a maior prova, eu vejo duas provas muito grandes na Bíblia que essas pessoas não sabem de nada, é o relato de José. Por exemplo, o rei tem um sonho, né? O faraó tem um sonho e ele chama todos os feiticeiros lá para revelar o sonho e eles não conseguem revelar o sonho. Quem vai revelar o sonho é quem? É José. E José fala muito claramente que a revelação está onde? Está em Deus. E você vai para Daniel capítulo 2, lá no versículo 2 em diante, Deus vai chamar, o rei Nabucodonosor vai chamar os magos, os feiticeiros, os astrólogos, né, e aquele povo ali, tudo que tinha essas práticas pagãs, e eles não puderam revelar o sonho do rei. Por quê? Porque eles não têm acesso a esse tipo de conhecimento. Aí algumas pessoas pegam, por exemplo, se você lê o comentário da Bíblia Plenitude, a nota de rodapé da Bíblia Plenitude, eles pegam 1 Samuel e eles fazem um comentário que eles vão dizer o seguinte, que aqui em 1 Samuel 28, que o fato daquele espírito que apareceu, daquela entidade que aparece ali, que creio ser um demônio, enganando a Saul, ela tem dito que Saul ia morrer e Saul morreu. Então é o fato de que ali era algo divino que estava aparecendo. Veja bem, querido, primeiro que nós já vimos vários textos na Bíblia que Deus não apoia esse tipo de prática. Nós vimos inclusive o primeiro texto de 1 Crônicas 10:13, que Deus fala claramente que Saul morreu. O profeta inspirado vai falar que Saul morreu por causa disso, por causa dessa prática, e Deus condena essa prática. Inclusive Saul, quando você lê o relato, entendeu? Quando você lê o relato no capítulo 28, você vai ver que a própria médium fica com medo de conversar com ele, porque tinha medo que ele fosse Saul. Por quê? Porque Saul tinha mandado, segundo a ordem do Senhor, acabar com todas as médiuns. E se você ler lá em Êxodo 22, vai falar que a médium não deve viver. Êxodo 22, verso 6, se eu não estou enganado, ou versículo 12. Deixa eu me ver aqui. Êxodo 22, aqui, ó. Êxodo 22, versículo 18, diz assim: a feiticeira não deixarás viver. Quem tiver, coitado será morto. E aí ele vai continuar. Ou seja, a feiticeira não deixará viver. A lei de Deus é muito clara. Por quê? Porque quando a pessoa se envolvia nesse tipo de prática, ela estava se envolvendo com o quê? Com demônios. Então o que acontece? Por isso que Saul mandou matar os feiticeiros e tudo mais. Só que agora, é interessante que se nós lermos o verso 6, diz assim: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profeta. Ou seja, o Senhor não queria mais falar com Saul, porque Saul pecou contra o Espírito Santo. Na história de Saul, Saul se rebelou contra Deus e não ouviu a Deus, e agora Deus não queria mais se comunicar com ele. O texto é muito claro. Aí em seguida ele vai consultar a médium. O texto vai trazer um relato, a narrativa vai dizer que ele veio consultar a médium. E ele consulta a médium, e se você ler o verso 12, diz assim: perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião, e estava envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra. Você veja, em nenhum momento a Bíblia diz que era Samuel. A Bíblia diz que Saul entendeu que era Samuel, então ele se prostra. Aí no versículo 15 diz assim: Samuel disse a Saul. Aí as pessoas pegam esse mas Samuel disse a Saul. Meu querido, isso aqui não é prova de nada. Primeiro, porque isso é uma narrativa. Aqui, o autor, o escritor, ele não está preocupado em dizer o que é certo e o que é errado. Ele está preocupado em narrar. Ele está narrando algo que aconteceu. E numa história, numa narrativa, ele não está preocupado em dizer o que é certo e errado. Por exemplo, quando você lê a narrativa de Abel e Caim, quando Caim mata Abel, lá ele não está preocupado em dizer o que é certo e errado, ele está preocupado em narrar. Então, vários momentos você vai ver, por exemplo, ele vai narrar a história de Sansão e Dalila. Ele não está ali pontuando. Claro que a gente lendo a história, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas ele não está pontuando, ou seja, ele não está pontuando aqui, ele está certo e que está errado. Não, ele está preocupado em narrar a história. Ele está narrando a história. E aqui acontece a mesma coisa. E é interessante que se nós olharmos o verso 12, quer ver? Aqui não é o verso, isso é o verso 12.
Vendo a mulher a Saul, gritou em alta voz, e a mulher disse a Samuel: por que me enganaste, pois tu mesmo és Saul? Aqui, gente, é um ponto muito interessante. Se você pega o comentário da Bíblia Plenitude, a Bíblia Plenitude vai dizer que quando essa mulher grita, é um significado de que era realmente Samuel e ela ficou assustada. Mas veja bem, a mulher não grita por causa disso. O texto é claro dizer que ela grita e ela diz: por que me enganaste, és tu, Saul? Por quê? Porque ela tinha medo que Saul, se fosse Saul, Saul matasse ela. E agora ela diz assim: por que tu me enganaste, és tu, Saul? Ou seja, ela gritou não com medo do espírito, ela gritou porque era Saul. Porque era Saul. E aí, Saul, e quem é que revelou que era Saul para ela? Como que ela descobriu que era Saul? Foi aquele espírito, foi aquela entidade, foi aquele demônio que apareceu que revelou para ela. E Saul se prostra, tanto que ela fica com medo que Saul fosse matar ela depois, e ela vai oferecer comida e tudo mais, para que Saul não mate ela em toda a questão. Então, querido, a Bíblia Sagrada em nenhum momento ela apoia a prática de comunicação com os mortos e esse tipo de prática. Tanto que se nós formos ao livro do Apocalipse, eu quero ler no capítulo 22 do Apocalipse, falando das pessoas que vão entrar e que não vão entrar no reino dos céus. Apocalipse vai trazer uma lista aqui, e ele, nessa lista, capítulo 22, versículo 15, ele diz assim: fora ficarão, falando dos que vão ficar fora da cidade santa, né? Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. No capítulo 21, no versículo 8, ele diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, ou seja, os abomináveis. Quem é que pratica abominação na Bíblia? Nós já vimos, é aquele que tem essas práticas. Ele vai dizer: aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe, né, que arde ao fogo, que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. Então, querido, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia condena essa prática. Não foi Samuel que apareceu a Saul, foi um demônio, um anjo caído para enganar a Saul. Mas Tiago, ele falou algo que aconteceu, querido. Se você ler o livro de Deuteronômio, você vai ver que existem profecias. Deuteronômio capítulo 13, Deus fala aqui que ele permitia em certos momentos que algumas pessoas fizessem profecias para que... Ele vai falar aqui que ele permitiria que pessoas fizessem profecias, elas acontecessem para Deus provar se o povo andava na lei dele. Um falso profeta, às vezes, também pode falar algo que acontece. Veja o que diz Deuteronômio capítulo 13, diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal, olha bem, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e servi-los, não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais ao Senhor o vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Então veja bem, Deus diz aqui, Deuteronômio capítulo 13, do verso 1 e até o 3, até o 4, ele diz assim: olha, se levantar um profeta diante de ti e ele profetizar algo e algum prodígio isso acontecer, ou seja, ele pode profetizar, pode se levantar um profeta e ele pode profetizar algo e algo pode acontecer, mas se ele disser: olha, vamos após outros deuses que não é o teu Deus, então vocês não o sigam. Por quê? Porque é o Senhor os provando para ver se amais o Senhor de toda a vossa alma, ou seja, de todo o vosso ser. Então, o que acontece, querido? Aquele demônio poderia muito bem falar algo que aconteceria, mas não era da parte de Deus, Satanás, ele está aqui há alguns mil anos nessa terra, ele sabe de algumas coisas, ele é inteligente, e algumas coisas que ele fala podem acontecer, mas isso é da vontade de Deus? É necessariamente Deus? Não, porque a Bíblia toda condena essa prática. Então, quando aquela entidade ali aparece e fala para Saul,
Aí nós podemos aplicar o que está aqui em Deuteronômio lá, ou seja, aquela entidade partir de uma feiticeira, partir de uma prática idólatra, de uma prática errada. O que Deus diz? Não a sigais. Para quê? Para que eu saiba que vocês andam na minha lei. Forte abraço, meus amigos. E não se esqueçam de estudar este livro. Tá certo? Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.